No livro de João, capítulo 14. João, capítulo 14, do verso 1 ao verso de número 15. João 14, verso 1 ao verso de número 15. Eu estarei fazendo esta leitura e os irmãos estarão acompanhando a leitura em suas Bíblias. João 14, do verso 1 ao verso de número 15. Diz assim a palavra do Senhor: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também o meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tendes conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim, faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedides em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Vamos orar? Ó Deus, nós louvamos nesta noite, Pai. Nos juntamos a nossa irmã e o louvamos pelo que o Senhor fez na vida dela, pela oportunidade que o Senhor está dando à filha dela, a oportunidade que o Senhor está dando ao Lucas, a oportunidade, Deus, que o Senhor tem dado aos teus filhos, Pai. Ó Deus, que eles honrem o teu nome e reconheçam que é a tua bondade sobre a vida deles, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, fala, Pai, aos nossos corações nesta noite, mediante e unicamente mediante a ação do teu Santo Espírito, Pai. Se não ouvirmos a tua voz, Pai, sairemos daqui tristes, decepcionados, porque o Senhor não falou conosco, Pai. Mas se o Senhor falar conosco, Pai, sairemos daqui convictos que o teu nome foi glorificado, Pai. Ó Pai, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. Sê Deus com os nossos irmãos que se encontram enfermos, em especial a nossa irmã Cleide. Ó Deus, tem misericórdia dela e estende a tua mão sobre ela, Pai. Usa, Deus, de graça, de bondade, de misericórdia, e cumpre o teu querer na vida dela e nas nossas vidas, Pai. Oramos, Deus, pedimos e agradecemos em nome de Jesus, Senhor. Amém, Pai. Amém. Irmãos, às vezes nós tomamos decisões e caminhamos por essas decisões convictos que estamos fazendo a coisa certa. Às vezes nós andamos em caminhos e nós vamos firmes nesses caminhos, convictos que estamos fazendo a coisa certa.
Há alguns anos atrás, a segunda igreja presbiteriana aqui em Porto Velho, a igreja Gileade, eles se juntaram e houve a oportunidade de eles comprarem 4 terrenos ali próximo da igreja deles mesmos. E eles juntaram dinheiro então e compraram aqueles 4 terrenos, registraram em cartório, fizeram toda a documentação e começaram a juntar dinheiro para construir o templo ali próximo à Rua México. Todavia, quando eles já haviam pagado pelo projeto, já haviam feito toda a programação, quando eles começaram a mexer no terreno, eram 4 terrenos juntos, apareceu um senhor se identificando como dono de um dos terrenos. E isso então começou um litígio, começou uma disputa ali entre a igreja e aquele senhor que se dizia dono de um dos terrenos. E um dos irmãos da igreja foi lá e fez a terraplanagem. Esse senhor foi lá e fez a cerca no terreno que ele julgava ser dele. O irmão da igreja foi lá e arrancou a cerca que ele fez e começou esse litígio, começou essa discussão entre eles. Foi preciso acionar a justiça e eles foram à justiça. E se deu que a igreja tinha a escritura dos 4 terrenos, eles tinham comprado de forma legítima, eles compraram e pagaram. Todavia aquele senhor também tinha uma escritura de um dos terrenos. Então, como foi para a justiça, o juiz mandou então averiguar as 2 escrituras e deu que a igreja comprou e registrou aquela escritura que a igreja tinha dos 4 terrenos. Ela estava registrada em uma data, e a escritura que aquele senhor tinha de um dos terrenos, ela estava registrada com uma data com um dia anterior. Então, sendo assim, a justiça julga que a escritura mais antiga é a que vale, né? Ou seja, a igreja tinha comprado os terrenos, a igreja tinha pago os terrenos, todavia não era dela os 4 terrenos, apenas 3 terrenos cabia a elas. Obviamente depois o cartório teve que ressarcir a igreja, tudo, mas o projeto que eles tinham feito iria usar os 4 terrenos, então todo o projeto teve que parar. Mas eles estavam confiantes que eles iam construir ali o templo, iam construir uma escola, baseados naquilo que eles tinham comprado. Às vezes nós fazemos isso, às vezes nós estamos convictos com algumas coisas nas nossas vidas, e nos empenhamos, e nos dedicamos, mas às vezes nós estamos errados. Mesmo dentro das nossas convicções, é possível que às vezes nós estejamos errados. O texto que ainda foi lido, Jesus ele está vivendo um momento aqui com os discípulos, um momento de grande tensão, porque aproximava-se o dia da morte de Jesus. Aproximava-se o dia que Jesus iria ser preso, aproximava-se o dia que Jesus iria ser traído, aproximava-se o dia que os seus discípulos iriam abandoná-lo. E Jesus então ele vem anunciando para os seus discípulos: olha, isto vai acontecer. Vocês me têm aqui por pouco tempo, estas coisas vão acontecer. No capítulo 12, do verso 21 ao verso 30, no capítulo 13 de João, Jesus ele indica quem seria o traidor. Jesus disse: olha, aquele que eu der um pedaço de pão molhado, esse vai ser o que vai me trair. Demonstrando que estava ali no meio dos seus discípulos aquele que ia traí-lo. Do verso 31 ao verso 35 do capítulo 13, Jesus passa a orientação aos discípulos: olha, eu vou morrer, mas vocês amem uns aos outros, vocês se amem, vocês se ajudem, vocês tenham um pelos outros amor. E isso está no capítulo 13, do verso 31 ao verso 35. E Jesus fazendo essas narrações do que iria acontecer, Pedro diz que não negaria Jesus. Diz que aconteça o que acontecesse, Pedro não iria negar Jesus. E lá no capítulo 13, do verso 36 ao verso 38, Jesus avisa a Pedro: Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar. Você vai me negar
que eu sou teu. Nesse contexto é que Jesus então, ele começa a confortar os seus espíritos, os seus discípulos. É nesse contexto de tribulação, é nesse contexto de perseguição, é nesse contexto onde haveria morte, é nesse contexto onde haveria fugas, que Jesus então começa a confortar os discípulos. E ele diz no capítulo 14, o verso 1, não se conturbe o vosso coração, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. E é isso que Jesus então ele vai explicando até o verso de número 4, e ele vai dizendo, olha, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu teria já explicado para vocês, mas lá há muitas moradas, então eu vou e vou vos preparar lugar, e vós, ele diz no verso de número 4, vós sabeis o caminho para onde eu vou. Jesus já andava com aqueles discípulos pelo menos há 3 anos. Jesus os ensinava a cada dia, Jesus mostrava os seus feitos, Jesus lhes ensinava, Jesus lhes dava orientações. Então eles tinham que ter já a noção do que Jesus iria fazer. Mas quando Jesus disse, olha, vocês já sabem o caminho, no verso 4, o que Tomé disse? Veja o verso 5. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Jesus então, ele explica a Tomé, a seu discípulo, que ele era o caminho, ele era a verdade e ele era a vida. Quando Jesus disse, olha, vocês já sabem o caminho, Tomé, ele pensa que Jesus iria para algum outro local ali próximo. Todavia, Jesus estava se referindo aqui ao caminho para o céu. Não era um caminho para outra cidade, não era um caminho para outra localidade. O que Jesus estava se referindo aqui era o caminho para o céu. Era o caminho para a vida eterna. Era o caminho onde todas as pessoas desejam ir após a sua morte física. Com certeza, todos nós que estamos aqui, desejamos após a nossa vida, a findar aqui na terra, após a nossa morte física, irmos para o céu. Esse é o desejo do coração de cada um de nós. E quando Jesus diz, olha, eu sou o caminho, quando Tomé diz, Senhor, nos ensina o caminho, e quando Jesus responde, eu sou o caminho, Jesus então está deixando claro que Ele é o caminho para a vida eterna. Não existe outro caminho, não existe outra religião, não existe outra forma de nós chegarmos à vida eterna, se não for por meio de Jesus Cristo. E é isso que Jesus deixa claro, eu sou o caminho. Jesus também diz, eu sou a verdade, eu sou a vida. No verso 6 Jesus diz, eu sou o caminho. Por isso, irmãos, nenhum outro religioso que possa ter existido é o caminho para herdar a vida eterna. As pessoas podem crer em Buda, as pessoas podem crer em Maomé, as pessoas podem crer nos discípulos, no apóstolo Paulo, no apóstolo Tomé, mas nenhum deles é o caminho para a vida eterna. Nenhum deles. Jesus disse, eu sou o caminho. Por isso, herdamos a vida eterna unicamente e mediante Jesus Cristo. A nossa bondade não é suficiente para herdarmos a vida eterna, porque Jesus é o caminho. As boas obras não são suficientes para herdar a vida eterna, porque Jesus é o caminho. Por isso, nenhuma ação nossa é suficiente para herdar a vida eterna, porque esta é a ação de Jesus. Jesus também diz, eu sou a verdade. Ele é a verdade. Muitas pessoas hoje têm muitas religiões que demonstram um caminho ao céu, muitas religiões que pregam e ensinam que
que se as pessoas fizerem algo ou deixarem de fazer algo, irão para o céu. Todavia Jesus diz: olha, eu sou a verdade. Muitas pessoas pelo mundo afora e também no Brasil creem, mas creem em mentiras. Nenhuma religião, a palavra religião, ela vem do latim e significa religare, ou seja, ela dá a ideia de religar o homem a Deus. O homem, por causa dos seus pecados, ele foi cortado a sua ligação com Deus. Todavia, Jesus é o elo que liga o homem novamente a Deus. Todavia, Jesus é a verdade. E lá em João 8,32 ele diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Assim como a igreja cria numa verdade que era dona daqueles 4 terrenos, até que a verdade foi realmente exposta e eles passaram a crer de forma verdadeira, assim é todo aquele que quer herdar a vida eterna, se não for mediante Jesus Cristo. O único caminho é Jesus Cristo. A única verdade é a palavra de Deus. O único ensinamento correto que conduz as pessoas a herdarem a vida eterna é a palavra de Deus. E Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, e ele completa dizendo: eu sou a vida. Jesus é a verdadeira vida. Há religiões que ensinam que você morre, mas se você não foi tão bom assim, você reencarna novamente. E aí você vive uma vida, e se você não foi tão bom nessa vida também, você vai morrer de novo e vai reencarnar de novo. Até você se tornar uma pessoa tão boa, que você se transforme na sua morte num anjo de luz. Irmãos, Hebreus 9:27 diz: ao homem está determinado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Não há vida fora da vida em Jesus. Não há vida após a morte física fora das verdades que Jesus ensinou. Não há vida que nós possamos ter novamente se não for mediante o sacrifício de Cristo. Não há vida após a morte física para uma nova chance. Por isso, a chance que nós temos de herdar a vida eterna é enquanto estamos vivendo aqui nessa terra. E essa chance, ela termina no dia da volta de Jesus ou no dia imediato quando Jesus estava para ser crucificado e estava sendo crucificado. Vem ali então 2 homens morrendo ao seu lado, 2 ladrões, 2 malfeitores morrendo ali, e ambos estavam ali e ambos tiveram a mesma chance. Diz a Bíblia que um deles xingava Jesus, caçoava de Jesus, mas diz a Bíblia também que o outro dizia: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. Antes da morte daquele homem, em breve instante, Jesus diz a ele: hoje estarás comigo no paraíso, hoje herdarás comigo a vida eterna. Por isso, amados, o que Jesus explica ao seu discípulo Tomé, que andava com ele já há 3 anos, e que não tinha esse conhecimento da verdade, foi isso: Tomé, eu sou a vida. Não há outra fonte que garanta para você a vida eterna. Não há outro lugar que garanta para você a vida eterna. E Jesus, ele mostra então que os seus discípulos não o conheciam. Estavam com ele, andavam com ele, mas não o conheciam de forma verdadeira. Olha só o que diz o verso de número 7 de João capítulo 14. Jesus disse tais palavras: se vós me tivesses conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. E com isso, quando Jesus disse: olha, se vós tivessem me conhecido, vocês conheceriam ao meu Pai. Ao que, no verso 8, Filipe replica: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Verso 9, disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Ou seja, Jesus demonstra nesse momento
que até os seus discípulos não conheciam a Jesus, não tinham noção de quem era Jesus. No verso de número 7, quando Filipe diz: Senhor, verso número 8, mostra-nos o Pai. No verso número 7 ele diz: desde agora conheceis e o tendes visto. No começo do verso 7 Jesus diz: se vós tivésseis conhecido, ou seja, a palavra conhecido aqui no grego é gnosco, que significa se vocês tivessem entendido quem eu sou, se vocês tivessem tido o verdadeiro conhecimento de quem eu sou, vocês não me perguntariam: mostra-me o seu Pai. Por quê? Porque Jesus está dizendo: aquele que vê a Deus Pai, vê a mim. Eu e o Pai somos uma só pessoa. Ou seja, Jesus está dizendo: olha, assim como Deus Pai é Deus, eu também sou Deus. Jesus mostra então que os seus discípulos reconheciam o seu mestre homem, mas não conheciam o seu mestre Deus. Jesus nesse momento diz para Filipe: Filipe, há tanto tempo vocês andam comigo, você vem me perguntar: mostra-me o Pai. Se você está me vendo, você está vendo o Pai. Ou seja, Jesus aqui ele reconhece a sua divindade. Jesus aqui explica a Filipe e aos seus que estavam ali com ele naquele momento, que Jesus também é Deus. Jesus não é apenas o Filho de Deus, Jesus ele é o próprio Deus. Jesus é a segunda pessoa da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E é nesse momento que Jesus mostra ali para os seus discípulos: olha, se vocês tivessem me conhecido como se devia me conhecer, vocês não iriam dizer isso: mostra-nos o Pai. Vocês já saberiam que eu e o Pai somos um. Ou seja, eles andavam com Jesus, mas não tinham conhecimento que Jesus era Deus, ainda não tinham entendido isso. A palavra gnosco, ela também é a mesma palavra usada para conhecer entre o relacionamento entre um homem e uma mulher. Quando os dois se relacionam, eles se conhecem. Também é essa palavra, ou seja, conhecer de forma íntima, conhecer de forma pessoal, conhecer de forma delicada, conhecer de forma profunda. É essa palavra que Jesus aqui usa. Olha, se vocês tivessem me conhecido, vocês saberiam que vocês estão falando com Deus. Se vocês tivessem me conhecido, vocês saberiam que eu sou Deus. Às vezes as pessoas reconhecem Jesus como Filho de Deus, reconhecem Jesus como Salvador, todavia Ele também é Deus. Em João capítulo 1, verso 1, lá nós lemos: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E no verso 12 vai dizer: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito Filho. Ou seja, quando Jesus, Deus, está lá no céu, criando todas as coisas, fazendo todas as coisas, Ele deixa o céu e Ele vem à terra e se encarna como homem. Ele vem então a ser o Verbo encarnado, o Deus encarnado. E é este Jesus que vive com os discípulos, que anda com os discípulos, e o que os discípulos não têm conhecimento e não têm entendimento, que entre eles estava o próprio Deus. Andavam com Jesus, viviam com Jesus, mas ainda não tinham tido este conhecimento. Verso de número 12, Jesus diz, do capítulo 14 de João: em verdade vos digo, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, obras maiores fará, porque eu vou para junto do meu Pai. Ainda no verso de número 10, de número 9, número 10, Jesus disse: não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz essas obras. Verso 11, crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das obras ou das mesmas obras. Quando Jesus explica então para os seus discípulos
e em especial aqui para Filipe, Jesus diz para Filipe: Filipe, basta você olhar essas obras que eu estou fazendo, e nesse momento ele se refere aos milagres. Esses milagres que eu estou fazendo, somente Deus podia fazer. Somente alguém enviado por Deus, ou sendo o próprio Deus, podia fazer. No Antigo Testamento nós vemos várias vezes os profetas fazendo milagres, todavia eles clamavam em nome de Deus. Jesus, quando ele realiza milagres, ele determina, ele fala: a tua fé te salvou, seja feito conforme a tua fé. Todavia, quando os discípulos vão realizar milagres, eles os realizam em nome de Jesus. Então, quando Jesus explica para os seus discípulos, e em especial para Filipe, ele diz: olha, Filipe, basta você olhar as obras que eu faço, basta você observar os milagres que eu tenho feito. Eles viram Jesus acalmar os ventos, eles viram Jesus acalmar as tempestades, eles viram Jesus mandar Pedro falar: Pedro, vai lá, lança o anzol no rio, e o primeiro peixe que você pegar, abre a boca do peixe, vai ter uma moeda, mostrando a divindade de Jesus, mostrando a sua onisciência em saber todas as coisas. Jesus multiplica pães, Jesus cura cegos, Jesus cura coxos, Jesus cura enfermidades das mais variadas. E Jesus diz para Filipe: Filipe, basta você olhar, somente sendo Deus podia fazer essas coisas. Nenhuma outra pessoa teria poder para fazer tal. E no verso de número 12, Jesus disse aos seus discípulos: olha, se vocês crerem em mim, vocês também vão realizar essas obras. E não só essas obras, mas vocês farão ainda obras maiores do que essa. E é interessante, irmãos, que quando nós vamos lendo e continuando a ler a Bíblia, nós vamos ver, principalmente no livro de Atos, quantos milagres os discípulos depois fizeram. Até a morte de Jesus, os discípulos andavam com Jesus, seguiam Jesus, mas não tinham a verdadeira o conhecimento da verdade, não tinham o verdadeiro conhecimento do que era a verdade, de quem era Jesus, do que Jesus podia fazer, até a morte de Jesus. Mas depois que Jesus morre, ele envia o Santo Espírito, e o Santo Espírito então vem sobre eles. Parece que os olhos deles se abrem, parece que dessa forma então eles começam a enxergar que realmente Deus estava com eles. O próprio soldado ali, quando Jesus morre e há um terremoto, o próprio soldado que estava ali, ele diz: verdadeiramente este era o Filho de Deus. E os discípulos então, agora crendo de forma correta, crendo da forma como deveria ser, eles também começam a realizar grandes milagres, assim como Jesus havia dito, que aqueles que crescem nele iriam também realizar muitos milagres, e até milagres maiores dos que os milagres que Jesus havia realizado. Lá no livro de Atos, capítulo 3, do verso 4 em diante, a gente vê quando os discípulos de Jesus, Pedro e João, eles curam um coxo na porta do templo, um homem que era manco, e eles chegam ali na porta daquele templo, e eles estão passando aquele homem que vivia ali. Ele era colocado ali para pedir esmolas, porque ele era um aleijado, e ele estava ali. Então aquele homem, quando vê os discípulos passando, ele olha para os discípulos e pede uma esmola, e a Bíblia diz que Pedro e João olham atentamente para aquele homem e dizem: olha, nós não temos prata nem ouro, mas o que nós temos nós te damos, em nome de Jesus levanta e anda. E a Bíblia diz que aquele homem de um salto fica de pé. Alguém que era aleijado, que tinha uma deformação em uma de suas pernas, de um salto ele fica de pé. E depois o que se dá é que o Sinédrio começa então a questionar aquele milagre. E depois, quando a igreja fica sabendo daquele milagre, lá em Atos capítulo 4, verso 3 e verso 4, diz que há uma conversão de quase 5.000 pessoas. Quase 5.000 pessoas se convertendo em apenas um testemunho dado pelos discípulos. Ou seja, eles estavam então
fazendo o que Jesus havia dito: olha, vocês vão fazer obras maiores dessas que eu tenho feito. Não que eles se tornariam mais poderosos que Jesus, não que eles viessem a ter mais poderes que Jesus, mas na intensidade, na realização. Nós não vemos Jesus dando um sermão e convertendo 5.000 pessoas, ou quase 5.000 pessoas, mas ele diz para os seus discípulos: olha, aqueles que crerem em mim também farão essas obras, e ainda maiores dos que a que eu tenho feito. Lá em Atos capítulo 14, verso 12, Barnabé e Paulo, é interessante essa passagem, porque Barnabé e Paulo, eles também curam um homem coxo, e eles curam um homem coxo num momento de grande idolatria daquela cidade, e a cidade inteira, eles acham que Paulo e Barnabé eram deuses. De tão impressionante, de tão impactante foi aquela cura, que a cidade inteira começa a chamá-los de deuses, e coloca o nome deles de Júpiter. Chamavam Barnabé de Júpiter e a Paulo de Mercúrio. Isso está lá em Atos capítulo 14, verso 12. Ou seja, os discípulos então começam a realizar milagres que criam grande impacto na sociedade, que criam grande impacto nas pessoas. No verso 13 e no verso 14 de João 14 que nós lemos, Jesus ensina que nossas orações, elas serão atendidas quando isso glorificar o nome de Deus. Irmãos, constantemente nós oramos, constantemente nós, em nossas orações, nós muito pedimos. Isso não é errado, porque nós dependemos de Deus. É a Deus realmente que nós temos que pedir, é a Deus realmente que nós temos que levar as nossas orações, é a Deus realmente que nós temos que olhar, que nós temos que clamar, e clamar a Deus que ouça as nossas orações. No verso 13 e 14, Jesus ele ensina que as nossas orações, elas serão atendidas quando isso glorificar o nome de Deus. Veja bem o que diz o verso 13 e o verso 14: em tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Eu o farei. Jesus explica isso, irmãos, dizendo que se as nossas orações, elas tiverem o objetivo da glória de Deus, Deus irá nos atender. E Deus irá nos atender de uma forma que o nome dele seja glorificado. E muitas vezes, irmãos, o atender de Deus e glorificar o próprio nome será com um sim. Muitas vezes o atender de Deus será com um não. Muitas vezes o atender de Deus será com um espere. Todavia, neste tempo do sim, do não, do espere, Deus será glorificado. Todavia, lá em João capítulo 15, verso 7, verso 8, Jesus repete as mesmas palavras. Lá ele diz: se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. E no verso 8 ele diz: e nisto meu Pai será glorificado. João capítulo 15, verso 7 e verso 8, Jesus responde e repete essas palavras: se vocês permanecerem em mim, e se as minhas palavras permanecerem em vós, vocês pedirão o que quiserem, e nisto será glorificado meu Pai que está nos céus. No ano de 99, quando eu estava no segundo ano do Instituto, eu fui fazer uma liturgia numa congregação, e um amigo meu, ele iria pregar, eu ia fazer a liturgia. E havia um aniversário de uma igreja, que foi anunciado durante toda a semana, ali na cidade, com um carro de som. E quando nós terminamos o culto ali na nossa congregação, na congregação que nós estávamos, ali em Jaru, na hora que nós estávamos saindo, esse meu colega, que é o pastor lá de Ariquemes, esse pastor Elcio, ele falou: Mário, vamos passar lá no aniversário da igreja lá? Eu falei: amigo, já é 9h30, lá já terminou. Ele falou: não, lá eles só estão na liturgia ainda, né? Lá eles são bem mais
vão até bem mais tarde que nós. Falei, vamos. E realmente chegamos lá, a liturgia estava acabando e o pregador da noite estava tomando a palavra. Ok, ele pregou e fez várias orações e várias tentativas de cura, e chamou a atenção que na primeira cadeira havia uma menina que aparentemente ela devia ter tido paralisia infantil, que ela usava aquelas botinhas com aquelas correias de couro, e era uma escola e estava cheio de gente na quadra. Então ele foi até aquela menina e falou assim: olha, você crê que Jesus pode te curar? Você crê que você pode andar agora? E ela falou: eu creio. E ele disse para aquela menina: em nome de Jesus, então fique de pé e ande. E ela tinha paralisia infantil, ela não andava desde a sua infância. E a menina tentou ficar de pé e não conseguiu. E ele então novamente decretou que ela ficasse de pé, decretou que ela andasse, e novamente ela não andou, novamente ela não ficou de pé. E ele tentou novamente não deu certo. E depois ele então justificou por que ela não ficou curada. Ele disse: olha, irmãos, não é porque Jesus não tem poder para curá-la, mas ela não foi curada porque ela não teve fé. Irmãos, eu vi aquela cena e fui embora, não sei se mais abalado que ela ou se mais abalado que as pessoas que estavam ali. E eu fui muito questionando, fui muito perguntando. E eu confesso para os irmãos que a noite foi difícil de dormir, e na segunda-feira eu lembrando daquela cena triste, né? Lembrando, e Deus me levou a esse texto de João 15, verso 7, verso 8, que diz: se permaneceis em mim, e as minhas palavras permaneceis em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. E Jesus então me abriu a mente ao verso 8: e nisto será glorificado o meu Pai que está nos céus. Eu lembrei que a semana que passou, anterior àquele acontecimento, o nome daquele homem ficou gravado na minha mente, porque o carro de som passava pelas ruas em alta voz, dizendo: o pregador tal virá aqui, o pregador tal estará aqui, o pregador tal estará aqui. Se aquele milagre acontecesse, na outra semana, na outra cidade que aquela pessoa fosse, seria o anúncio: o pregador tal que curou a pessoa tal estará aqui. Ou seja, o nome daquela pessoa seria glorificado, e não o nome de Cristo. Então, irmãos, Deus cumpre a sua palavra. Se você permanecer nele, e as palavras dele permanecerem em você, aquilo que você pedir, se for glorificar o nome dele, ele há de atender. No tempo dele, da forma dele, ele há de atender. E o nome dele irá ser glorificado. Deus glorifica o nome dele nos mantendo dependentes dele. Por isso, irmãos, quanto mais nós oramos, quanto mais nós buscamos, mais nós glorificamos a Deus. Porque estamos dizendo para o próprio Deus: Deus, eu dependo do Senhor. Deus, eu preciso do Senhor. E se for necessário Deus usar o que Ele queira usar para lhe manter dependendo de Deus, Deus vai usar. E nisto Ele vai glorificar o próprio nome dEle. Jesus então explica no verso 15 que nós vamos ter uma vida que glorifica o seu nome e teremos as nossas orações atendidas por Ele. Ou seja, quando as nossas orações glorificarem o nome dEle. No verso 15, então Jesus vai terminar essas palavras aos seus discípulos e a cada um de nós: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Esta é a forma, irmãos, que nós nos identificamos se amamos a Deus ou não. Esta é a verdadeira forma que nós podemos olhar e dizer: eu amo a Deus. É olhando se nós amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Se você quer fazer um check-up da sua vida religiosa, se você quer fazer um check-up do seu cristianismo,
Se você quer fazer um teste se a sua fé é verdadeira ou falsa, basta olhar dessa forma: se nós cumprimos os mandamentos de Deus amando o próprio Deus. Quais são os mandamentos que Deus nos deixou? Jesus, lá em Mateus 22, 37, ele resume: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E o segundo mandamento, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, o verdadeiro cristianismo, não aquele que nós estamos enganados, não aqueles que nós pensamos estar certo, não aquele que nós estamos firmados e caminhamos por ele, convictos que estamos certos, mas o verdadeiro cristianismo é esse: se nós amamos a Deus acima de toda e qualquer coisa, e se nós amamos o próximo como a nós mesmos. Irmãos, passamos uma semana tribulada, onde vimos pessoas demonstrando não tanto amor ao próximo. Deus não quer isso de nós, amados. A Bíblia nos ensina que nós devemos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. A dor do próximo deve ser a minha dor, porque o meu próximo é tão pecador quanto eu, o meu próximo erra tanto quanto eu, o nosso próximo erra tanto quanto nós. Por isso Deus nos ensina na sua palavra: alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. É dessa forma que nós demonstramos amor ao próximo, e não com o cristianismo que se alegra com os que estão tristes, que se entristece com os que estão alegres. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus nos deixou claro nesse texto que Ele é o caminho. Não há caminho para o céu, irmãos. Não há caminho para a vida eterna, se não for mediante Jesus Cristo. Jesus deixou claro nesse texto que Ele é Deus. Jesus, Ele é Deus, e Ele deixou isso claro a Filipe: Filipe, há tanto tempo eu estou com você, e você vem me dizer: mostra-me o Pai, pois quem vê o Pai vê a mim. Jesus, Ele é Deus, e se você quer ir para o céu onde Deus está, você irá para o céu onde Jesus está, porque Jesus, Ele é Deus, Ele é o nosso Deus. Jesus nos ensina, como ensinou aos seus discípulos nesse texto, que as nossas orações serão atendidas desde que o nome dele seja glorificado. Muitas vezes, irmãos, as nossas orações partem de um egoísmo. Nós estamos pedindo a nós e não nos preocupando se isso irá glorificar a Deus ou não. Muitas vezes nós somos egoístas e derramamos pedidos e pedidos e pedidos, sem se preocupar se Deus será glorificado. E é óbvio que muitas vezes nós pensamos: olha, mas eu querer o bem do meu filho vai glorificar a Deus. Amém? E talvez Deus mantenha a mão sobre o seu filho de uma forma que ele seja glorificado, que às vezes nós não iremos desejar, mas esta será a forma de Deus ser glorificado, porque levará você a amar mais a Deus, levará você a buscar mais a Deus, levará você a depender mais de Deus, e nisto Deus será glorificado. Se você precisa que Deus abra a porta e derrame bênção sem medida sobre sua vida, Deus vai lhe conduzir, não duvide disso. Deus vai lhe conduzir por caminhos que Ele vai derramar bênção sobre a sua vida, de forma que Ele seja glorificado, porque Ele é Deus, porque Ele é soberano, porque a sua vontade não há como deixar de ser feita. Ele é o nosso Deus. Por isso, irmãos, as nossas orações que forem atendidas, em primeiro lugar, elas irão glorificar o próprio Deus. Por isso, nossas orações, elas devem estar carregadas não apenas da nossa necessidade, mas da necessidade de glorificar a Deus. E foi isso que Jesus, então, Ele ensina os seus discípulos: as nossas orações serão atendidas desde que o nome dele
seja glorificado. Que a forma de entendermos, que a forma de amarmos a Deus, nos leve a glorificar a Deus. Que a forma como o nosso cristianismo, irmãos, que nós vivemos, não seja um cristianismo em que estejamos crendo em mentiras, estejamos crendo em documentos falsos, estejamos crendo em formas que não é a forma de Deus, mas a forma que realmente Deus nos levará a herdar a vida eterna. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém herdará a vida eterna se não for por Ele. Dependemos de Jesus. Que Deus confirme isso em nossos corações, amados. Que nós tenhamos nele a esperança da vida eterna, a esperança de termos as orações respondidas, a esperança de termos uma vida que glorifique a Deus. Amém? Vamos orar? Curve sua cabeça e vamos orar.